Disseram-nos que a disciplina de cidadania era sobre direitos humanos, o processo democrático e o respeito pelo outro. O que não disseram é que no pacote também vinha questionários sobre sexualidade para alunos de 9 anos, ilustrações de plugs anais em livros infantis e, claro, os especialistas de Instagram que ensinam que o sexo casual é o novo empoderamento. Adolescentes com consciência, nem os professores conseguem entender onde acaba o respeito e começa a doutrinação. Hoje vamos falar sobre o que andam a ensinar às nossas crianças na escola e o porquê de muita gente estar a bater palmas sem fazer ideia do que está a acontecer. Posso ser bruta? A disciplina da cidadania foi criada com boas intenções, até eu reconheço isso. Falar de direitos humanos, literacia financeira, educação ambiental, respeito, isso é tudo fixe. Mas bastou virar à moda falar de género e sexualidade para esta disciplina virar o festival das ideologias. E quem discorda é logo chamado de homofóbico, retrógrado e dizem que não querem o bem das crianças. Querer proteger as crianças de conteúdo sexual precoce e enviesado não é preconceito. É a nossa responsabilidade. Se ainda tens dúvidas sobre o que está ou não está a acontecer, por favor, começa a dar ouvidos a quem realmente leu os documentos. Nada do que é educação sexual está a ser discutido neste momento. Eu acho extraordinário que o país tenha uma matéria em discussão pública e depois tenha artigos de opinião, gente a falar em televisões, que só pode não ter lido o que está em discussão pública. A Lei de Educação Sexual é a Lei 60/2009, não está a ser discutida. Todos os conteúdos que têm a ver com ciências e com biologia, nas quais se incluem ciências naturais, 9º ano. Discutir o papel da ciência e da tecnologia na identificação de infecções sexualmente transmissíveis e o contributo do cidadão na implementação de medidas que contribuam para o bom funcionamento do sistema reprodutor. Isto não está em causa, está cá. Eu já ouvi hoje, nos últimos dias, dizer que se vai deixar de discutir contracepção, que agora ninguém vai saber o que é planeamento familiar. Isso é tudo mentira. O que é que está em discussão pública? Para o 2º e 3º ciclo, relacionar-se consigo e com as outras pessoas com empatia e respeito numa perspectiva de bem-estar. Estabelecer relações interpessoais saudáveis, baseadas no respeito, na comunicação, na confiança e no consentimento. Ou seja, tudo aquilo que se discute hoje em dia, e bem, sobre relações, por exemplo, entre adolescentes, é a questão do consentimento. É provavelmente a questão que tem sido mais discutida. Está cá. Uma coisa é respeito pela diversidade, outra coisa é a identidade de género. Tem aqui também os conteúdos anteriores. Ouça, para o 1º ciclo, género e cidadania. De que falamos quando falamos de género? O género como categoria social, a formação da identidade de género, estereótipos de género. Ou seja, quer dizer, isto é o que se acha que para crianças de 6 a 9 anos era o que existia. Foi contra isto que nos batemos, e peço imensa desculpa, eu acho que nos batemos bem contra isto. E depois está assim, a autoavaliação na identidade de género para miúdos de 9 anos. Eles autoavaliarem-se para saber se de facto, tendo nascido rapazes ou raparigas, são mesmo rapazes ou raparigas. Isto faz algum sentido. É uma cultura woke que foi promovida nos últimos anos e que é completamente disparatada. Vocês conseguiram finalmente entender isto. O que foi removido não foi a biologia e muito menos os métodos contraceptivos. O que saiu foi aquela cultura woke disfarçada de cidadania que coloca crianças de 9 anos a questionar-se se são meninos ou meninas. É isto que foi varrido e ainda bem. Mas vamos aos testemunhos, porque enquanto há muitos influencers a espalhar desinformação, os pais têm histórias muito assustadoras nos comentários. Guaxinim disse, pois é, mas na escola da minha filha ela teve de preencher um questionário onde questionava a orientação sexual dela e confundindo a sua sexualidade. Ela tem 9 anos. Então, afinal, confirma-se o que João Almeida estava a dizer, não é? Um questionário sobre a orientação sexual para uma criança de 9 anos. Esta criança ainda está a aprender a escrever crocodilo e tem que decidir se se identifica com uma nuvem não binária. Isto não é educação, isto é lavagem ideológica. E depois espantam-se que os pais estejam revoltados. Lolita Lampica disse, nos últimos anos, entre os jovens, diminuiu a utilização de contraceptivos de barreira, aumentaram as IST, nomeada gonorreia e sífilis, a violência no namoro cresceu, assistimos a um risco real de regressão dos direitos das mulheres. A cidadania foi um sucesso, a esquerda está de parabéns. É verdade, mas pensem comigo, a matemática não está a matematicar. Se mais conhecimento sobre a sexualidade é igual a relações mais seguras, como vocês dizem, e houve tanta informação nos últimos anos, por favor, mostrem-me os resultados. Se educar crianças sobre a sua identidade e sexualidade é tão bom para a autoestima, por favor, expliquem porque é que os suicídios entre adolescentes só sobem. Essas tretas que certas pessoas têm andado a promover como sexualidade baseada na ciência é apenas uma normalização da vulgaridade.
E quando os pais se queixam, ainda são chamados de retrógrados, pelo amor de Deus. A pergunta que se impõe é, mas quem é que autorizou isto tudo? Porque a verdade é que se alguém acha que é normal perguntar a uma criança do 4º ano se ela se identifica como pansexual ou demissexual, nós temos muita gente a confundir infância com militância. Epá, vamos ser sinceros, porque é que estes números são tão alarmantes? Não será culpa das redes sociais e do conteúdo sexual em excesso? Como a promoção do OnlyFans, por exemplo? Ou talvez seja influência dos criadores de conteúdo modernos que andam por aí a dizer que a poligamia é a melhor coisa do mundo e que deves esconder o teu telemóvel do teu parceiro e, por consequência, dos teus pais também não deve ter problema. Mas dito isto, começa a polémica. O governo tirou do currículo conteúdo base sobre educação sexual. E o pessoal do costume vem logo com os cartazes. Estão a destruir a saúde pública. Os jovens vão ficar burros e infectados. A direita odeia relações sexuais. Tendo isto em conta, é óbvio que o vídeo que vai viralizar sobre o assunto é de uma sexóloga/psicóloga da esquerda engajada. A narrativa dela até parece sensata, até vocês perceberem que aquilo que ela entende como educação baseada na ciência é decidida pelas mesmas pessoas que acham que existem 72 géneros. O governo retira quase todos os conteúdos sobre saúde reprodutiva e sexualidade do programa de cidadania. O primeiro-ministro tinha prometido libertar a disciplina de amarras ideológicas. Ora, portanto, nós temos mais de metade dos jovens portugueses a dizer que não usam preservativo, temos os números das ISTs a crescer, a violência no namoro a aumentar. O que fazer? Renovar cursos? Formar professores? Garantir que são lecionadas as horas de vida ou até aumentá-las? Não, vamos retirar estes temas do ensino público. Ok, mas para falarmos sabendo verdadeiramente daquilo que estamos a falar, em vez de nos basearmos em ideias feitas e bichos papões, eu gostava de começar por rapidamente passar os olhos na lei que define quais os conteúdos a serem ensinados em educação sexual em Portugal. Primeiro ciclo, noção de corpo, noção de família, diferenças entre rapazes e raparigas, proteção do corpo e noção dos limites, dizendo não às aproximações abusivas. Segundo ciclo, puberdade, aspectos biológicos e emocionais, diversidade e respeito, sexualidade e género, reprodução humana e crescimento, contracepção e planeamento familiar, compreensão do ciclo menstrual e ovulatório, prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas, dimensão ética da sexualidade humana. Terceiro ciclo, compreensão da sexualidade como uma das componentes mais sensíveis da pessoa, no contexto de um projeto de vida que integre valores como afetos, ternura, crescimento e maturidade emocional, capacidade de lidar com frustrações e compromissos. IST, saber como se protege o seu corpo, prevenindo a violência e o abuso físico e sexual e comportamentos sexuais de risco, dizendo não a pressões emocionais e sexuais. E finalmente, ensino secundário, informações estatísticas sobre idade média de início das relações sexuais, taxas de gravidez e aborto em Portugal, métodos contraceptivos, efeitos secundários, consequências físicas, psicológicas e sociais da parentalidade na adolescência, várias coisas. Portanto, o que é que temos aqui? Um programa de educação sexual com conteúdos criados com base na ciência e com diretrizes da OMS, adaptados a cada fase de desenvolvimento da criança ou jovem, tendo em vista a autonomia corporal, prevenção de abuso, de violência no namoro, de gravidez indesejadas e ISTs, respeito pela diversidade sexual, igualdade de género. O que é que aqui são amarras ideológicas? O que geralmente acontece é que alguns destes pontos são lidos como ideologia de género, um termo criado por movimentos conservadores e religiosos e sem qualquer fundamentação científica. Eu concordo completamente. Ideologia de género não tem qualquer tipo de fundamentação científica. Eu só não acho que tenha sido um movimento conservador a criá-lo, não é? Tendencialmente, os dois principais medos são, primeiro, vão indoutrinar crianças e torná-las gays e trans. É um absurdo, porque orientação sexual e identidade de género não se ensinam nem se aprendem. Calma, mas eu achava que ideologia de género não existia, então agora já estás a falar de identidade de género? Estou confusa. Na medida em que ninguém se torna gay por saber que existem gays. Aquilo que se pretende não é tornar ninguém no que não é. E sim é, se não for gay, ter empatia e respeitar quem é, e se for saber que é válido, que não há nada de errado consigo, que pode existir neste mundo. Não sei se estão a par, mas devido à falta de aceitação familiar, pessoas LGBT têm 3 vezes mais probabilidade de cometer suicídio. E reparem que subjacente a este medo da indoutrinação está sempre a ideia de que não quero que o meu filho seja essas coisas. Ou seja, está o preconceito. Se tu não queres que ele seja essas coisas e a educação sexual diz que ele pode ser quem é, afinal, quem é que está a indoutrinar quem? Segundo o medo mais comum, estão a incitar à iniciação da vida sexual. Totalmente falso e a ciência já o comprovou. O que os estudos mostram é que crianças e jovens que tiveram acesso à educação sexual iniciam a sua vida sexual mais tarde, fazendo escolhas mais conscientes e informadas. Oh, Tânia, mas os pais podem perfeitamente ensinar estas coisas, poderão estar a pensar. Mas como é que os pais vão ensinar aquilo que também não sabem? E naturalmente não sabem, porque ninguém lhes ensinou. Ter aprendido com a vida não significa ter aprendido bem e muito menos estar apto a ensinar da melhor forma e para cada idade. Claro que o seu papel é muito importante, não é isso que está aqui em causa, mas não substitui o do ensino formal nesta área. E mais, sabendo nós, através dos números e estatísticas, que a grande maioria dos casos de abuso sexual a crianças e jovens acontece por parte de um familiar próximo, é crucial assegurar que esta informação vem também de fora. Portanto, aquilo que a educação sexual quer fazer é dar ferramentas que são essenciais, sim, para formar cidadãs e cidadãos conscientes, empáticos, saudáveis, capazes de construir relações positivas e uma sociedade mais justa. Ao retirar estes conteúdos, nós estamos a abrir portas a retrocessos graves, a mais gravidez na adolescência, mais abortos, mais infecções sexualmente transmissíveis, mais violência sexual contra crianças e jovens, mais violência contra as mulheres, mais preconceito e violência contra pessoas LGBT. Por tudo isto, considero sinceramente que esta decisão do Governo constitui uma ameaça à saúde pública.
Seguimos juntas, seguimos juntos. Há cada vez mais trabalho a fazer. Comenta aqui com arco-íris para vermos que somos muitas e muitas. A narrativa só fofinha e razoável, a orientação sexual não se ensina e a ideologia de género não tem base científica. Mas 2 segundos depois já está a defender que se discuta a identidade de género das crianças. Miúdos que mal sabem onde fica a Letónia não têm que estar a pensar se são um unicórnio não binário, pelo amor de Deus. Ensinar respeito não exige pôr as crianças a questionar se nasceram no corpo certo ou a debater identidades de género que vocês inventaram. Isso não é educação, é confusão com purpurinas. O problema é que este tipo de conteúdo vem embrulhado em reels fofinhos com linguagem de autoajuda e a maioria das pessoas acredita que é sabedoria. Vocês já pararam para pensar que enquanto a família colapsa, o papel educativo migra para a mão destes criadores de conteúdo? Muitos deles especialistas em vender um pacote de liberdade sexual com empoderamento e relacionamentos abertos como se tudo isso fosse o novo normal. Isso não é liberdade, isso é libertinagem sem travão e sem responsabilidades. As relações tornam-se descartáveis, promovem sexo sem compromisso, a intimidade é transformada num espetáculo público e glorificam o poliamor sem dar qualquer estrutura emocional. O adolescente olha para isto e pensa: se ela faz tudo com todos e mostra na internet, é rica e famosa, então eu quero ser como ela. Só que depois vem a fatura. Doenças sexualmente transmissíveis, autoestima lá no chão, ciúmes doentios, violência no namoro e, claro, relações tóxicas disfarçadas de modernas. É claro que os 2 extremos ideológicos se aproveitaram disto para promover as suas próprias narrativas. Tanto a esquerda com o vitimismo moralista, como a direita com o alarmismo histérico. Mas olha, eu vou ser sincera, no meio dos delírios habituais da Mortágua, finalmente encontrei um momento de lucidez. Ela escreveu o seguinte: Senhor Ministro Fernando Alexandre, a educação sexual é uma parte fundamental da educação para a cidadania. É uma importante vertente de saúde pública e do desenvolvimento dos jovens, mas também na prevenção de crimes sexuais. Sabem o que é que se calhar também ajudava com os crimes sexuais? Não importarmos pessoas que acham que estão no seu direito de os praticar. Os estudos mostram que a educação sexual tem efeitos positivos na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e atua na diminuição da gravidez na adolescência. Está também relacionada com a redução do número de interrupções voluntárias da gravidez nas idades mais novas. É com grande perplexidade que recebo a informação de que a esmagadora maioria dos conteúdos sobre educação sexual foram retirados do currículo de cidadania. Reparem, até ela sabe, só saiu da disciplina de cidadania. O primeiro-ministro tinha apontado o desejo de libertar a disciplina de cidadania de amarras ideológicas, mas a erradicação quase total da educação sexual do currículo baseia-se num preconceito ideológico que ignora toda a literatura científica sobre o tema. E agora vocês perguntam-se onde é que está o ponto em comum, então vamos alinhar as expectativas. Quanto ao atual primeiro-ministro, eu não sei, mas eu tenho sim preconceito ideológico. Defendes que é justo alguém que não eu usufruir da casa que eu tive que me matar a trabalhar para pagar? Então eu lamento informar-te, mas tu não és revolucionário e eu vou sim colocar-te na minha caixinha dos burros. Mas do outro lado temos o vídeo de um pediatra. Olha que maravilha! A educação sexual foi retirada da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Portanto, precisamente quando sabemos que quase 20% dos adolescentes sofrem de violência sexual e que as infecções sexualmente transmissíveis aumentaram de 9% para 15%, resolvemos abolir uma das principais armas neste processo. Ou gostamos de jovens violentos e infectados, ou não sabemos o que é que andamos aqui a fazer. Ao contrário do que dizem os demagogos, todos os estudos, como este por exemplo, mostram que a educação sexual melhora todos os indicadores. Melhora os comportamentos sexuais, atrasa a início da atividade sexual, aumenta a realização de sexo seguro, aumenta a autoestima, aumenta o respeito pelos parceiros e até melhora a performance sexual. Portanto, não. Isto não é sobre ideologias políticas ou ideologias de género. Isto é sobre saúde, é sobre educação, é sobre factos e é sobre uma sociedade melhor. E se não tomarmos uma atitude proativa nesta educação, a internet e as redes sociais tratarão de ensinar os nossos jovens sobre tudo aquilo que não deve ser o sexo. Dito isto, tenho 3 mensagens. Até aqui eu concordo, o Estado não tem nada que enfiar ideologia pela garganta abaixo das crianças e muito menos substituir os pais na educação moral. Para os professores, a educação sexual está consagrada na lei. Aqui também acertou em cheio, doutor. O correto e o que diz a lei é que esta educação sexual seja feita dentro das próprias disciplinas, como por exemplo ciências e biologia. Faz muito mais sentido do que termos militantes com PowerPoints. Vossas disciplinas. Por isso façam. Para as sociedades científicas da área da saúde, comissões da criança e associações de educação, está na hora de cumprirem a vossa responsabilidade ética, profissional e cívica e fazerem documentos de tomada de posição pública e informação ao governo baseada na evidência. E para todos vocês, partilhem esta mensagem o máximo que conseguirem e vão ao site da Direção-Geral da Educação e façam o vosso contributo neste documento que está para consulta pública até dia 1 de agosto deste ano. Onde é que está a ironia aqui? É que a medida que ele tanto critica vai de encontro a tudo aquilo que ele diz que quer ensinar. O objetivo desta medida é justamente retirar os conteúdos sexuais das aulas de cidadania e voltar a colocá-los nas mãos dos professores que são formados em
ciências e biologia. Mas a verdade é que está tudo tão contaminado por estas narrativas que não conseguimos entender se o pediatra está a defender as crianças ou se já está em modo campanha. As redes sociais são engraçadas. Conseguimos ter um especialista a dizer aos professores para irem contra as ordens do governo, Fazendo exatamente aquilo que a lei pede. Sim, é confuso, o objetivo é mesmo confundir-te, o mundo está perdido. E claro, do lado da direita também houve show. Tentaram vender a ideia de que todas as escolas têm livros sobre plugs anais na secção infantil. Mas spoiler, não é bem assim, é muito mais histeria do que alarme. É no mínimo ridículo que este livro tenha sido feito para crianças. Mas daí a andar a circular em todas as escolas públicas também é um esticão, malta. A verdade é simples, a proposta atual de retirar a sexualidade da disciplina de cidadania não é censura. É uma correção do rumo. Educação sexual? Sim. Mas onde deve estar? Que é na disciplina de ciências com professores competentes. Formação afetiva e valores? Isso já deve vir da família, dos limites e da autoridade parental. Literacia, civismo e respeito? Aí sim, volta a entrar a escola. Trocar estes papéis foi o que nos trouxe até aqui. Uma geração que conseguia passar horas a falar de consentimento, mas não faz a mínima ideia do que quer dizer compromisso. Que tem informação sexual aos molhos, mas que tem zero de estrutura emocional. Parem de multiplicar campanhas de sensibilização, não é esse o problema. O problema é o colapso de toda a estrutura que devia formar os adolescentes antes da internet. A família, os valores e os limites. Enquanto separarmos os pais dos filhos com falsas terapias, enquanto ensinarmos que fidelidade é uma prisão, enquanto ensinarmos que sexo casual é empoderamento, enquanto deixarmos que a pornografia substitua o laço emocional da família. Não adianta de nada andarmos a fazer campanhas de sensibilização para a utilização dos preservativos. Trocar os papéis deu mau resultado e os dados estão aí para comprovar. Ora, se este vídeo te fez pensar, partilha, e se te deixou incomodado, partilha ainda mais. Agora eu quero saber, tu sabias o que ensinavam nas aulas de cidadania? Achas que a escola está a formar cidadãos ou militantes? Concordas comigo? Porque eu acho que onde há fumo, há doutrinação. E claro, não te esqueças de subscrever o canal, deixar aquele like maroto e seguir-me nas outras redes. Porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer, mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.